Olá a todos! Nesse vídeo de Natal eu irei contar um relato que aconteceu comigo no ano de 2014. Eu estou aqui no cemitério e aqui mesmo nesse local eu irei contar para vocês o que aconteceu. Lá na minha casa, tanto eu quanto a minha irmã e os meus pais, nós tínhamos mais proximidade com a parte da família da minha mãe. E eu, principalmente, era muito próximo da minha avó, a avó Landina. Até em outros vídeos que eu citei, eu gostava muito de ficar com ela. Nós tínhamos finais de semana para passar juntos, eu passava as noites com ela. Era muito bom, me traz ótimas recordações da minha infância. Só que, infelizmente, por volta do ano 2004, um tio meu, filho dessa avó, irmão da minha mãe, ele foi morar com a minha avó. Ele brigava muito com a esposa dele, com as filhas dele. Ele acabou se divorciando da esposa e voltou a morar na casa da minha avó. Ele brigava muito com a minha avó, ele descontava tudo de ruim que acontecia na vida dele, desemprego, parte amorosa. Ele descontava toda a carga negativa que ele tinha na minha avó. A minha avó era uma senhora saudável, mas ela foi ficando doente, foi ficando triste pelos maus tratos. Mas eu me lembro de várias vezes estar na casa da minha avó e eu presenciava tudo isso que acontecia. Só que eu não tinha voz ativa na época, eu era um garoto. E conforme foram aumentando esses maus tratos, os xingamentos, as ofensas, eu me lembro um dia que eu fui na casa da minha avó. Casa de vó, vocês sabem, o portão sempre está aberto para todos, principalmente para os netos. Cheguei, almocei com ela, eu estava voltando da escola, e eu senti que ela estava meio quieta, sabe? Eu fui abraçar ela, ela estava cabisbaixa. Eu até perguntei, vó, tudo bem com a senhora? A senhora está se sentindo bem? Ela me disse que apenas estava sentindo um mal-estar. Me lembro que eu abracei ela, falei que amava ela. Eu fui para a minha casa. Isso era por volta de 2 horas da tarde. Às 19 horas nós recebemos uma ligação que a minha avó havia passado mal. Ela estava jantando até que ela passou mal e caiu. Ela caiu sobre o prato. E ela teve várias paradas cardíacas. Ela voltou, só que ela não continuou a mesma pessoa. Nesse intervalo ela teve um derrame. Então ela ficou com os nervos atrofiados, ela não falava. Com o tempo ela foi piorando. Ela teve que usar sonda para alimentação. Ela teve que fazer aquele procedimento para poder respirar pela garganta. Imaginem para uma pessoa que não estava mais conseguindo falar, que nós, os netos, cuidávamos dela porque os dias eram divididos. Então cada filho ficaria um dia com ela. E tanto minhas tias, que eu não vou citar nomes, lógico, e meus tios, alguns deles faltavam. Então nós, os netos, cuidávamos dela. Foi uma fase muito difícil, ela sofreu bastante. Até que um momento ela foi ficando muito fraca devido à idade. Ela faleceu. E por isso eu fiquei com muita mágoa desse tio. Era uma coisa que eu carregava no meu peito. É uma coisa assim que me dava pesadelos. Eu chegava perto dele e não me sentia bem. Até nesse momento, a parte da minha família, a parte de casa, meus pais, a minha esposa agora, nós passamos alguns finais de ano reunidos com a parte da família da minha mãe. Só que foi se distanciando, né? É o que dizem, quando a avó morre, o avô morre, a família algumas vezes se separa. E aconteceu outras coisas também. Teve um caso que a minha mãe foi viajar para uma cidade vizinha, na casa de uns parentes. Esse tio também foi para o mesmo local. Chegou lá, ele tentou agredir a minha mãe. Ele fez muitas coisas, muitas e muitas coisas. E é uma coisa que eu carregava, que já estava me fazendo mal. Minha esposa, na época, e ela sempre falava, ora, pede para que Deus liberte, né, seu coração, você não pode guardar mágoa de ninguém. E era assim, essa mágoa foi se transformando numa coisa pior. Quando eu encontrava com ele, dava vontade de agredir ele, partir para cima dele para agressão mesmo. E aquilo estava me fazendo mal. Que um Natal de 2014, eu não estava legal. Eu estava pensando na minha avó, na virada do dia 24 para o dia 25. Eu levei minha esposa para casa. Na época nós não éramos casados ainda.
só éramos noivos. Deixei ela e voltei. Eu fui direto para casa, não fui para comemorar em lugar nenhum. E eu me deitei na cama. E a minha avó não saía da minha cabeça. O meu pensamento ficou fixo na minha avó. Não estava dormindo e eu tive uma espécie de paralisia do sono. E nessa paralisia do sono, a minha avó veio, entrou no meu quarto, veio próxima de mim. Eu estava de barriga para cima deitado. Eu não me mexia, eu não conseguia falar, eu mal conseguia respirar. Ela veio próxima de mim e ela me disse que ela estava num lugar melhor, que não era para eu me preocupar com ela, que era para orar para ela quando eu estivesse sentindo falta e saudade, porque todo mundo tem um tempo de fazer a sua passagem. Ela me fez prometer que eu iria perdoar o meu tio, ou que eu tentasse perdoá-lo, porque ele não estava sentindo o que eu estava sentindo. Apesar do mal que ele fez, nós não devemos guardar mágoa de ninguém. E eu fui orando, eu me lembro até uma oração que eu sempre orava com ela, que ela me ensinou desde criança. Nós fazíamos essa oração. Foi uma coisa que me marcou muito. Eu não tive medo naquele momento, eu não senti medo. Vou falar para vocês que eu não tive medo, até porque era a imagem da minha avó que estava ali na minha frente. Nós terminamos a oração, ela voltou, saiu do meu quarto, eu consegui me libertar daquilo. Eu sei que eu estava acordado, eu não estava dormindo, eu tenho certeza. Eu só contei essa história até hoje para minha mãe, que eu trago para minha vida disso. Oro para o meu tio, peço para que ele seja uma pessoa melhor. Eu não sei se ele está melhorando, mas nós não podemos julgar ninguém. É ruim você ter um sentimento de mágoa por alguém que às vezes até essa pessoa não sabe. Eu só pude me libertar totalmente um dia que eu encontrei com ele e falei para ele que eu tinha mágoa dele, do que ele tinha feito, que eu também me sentia culpado por eu não ter defendido a minha avó, só que era uma coisa que eu era uma criança para adolescente, não tinha condições, né? Eu peço para que ele seja feliz e que Deus guie ele para que ele seja uma pessoa melhor. Eu não tenho mágoa dele mais, não guardo rancor, não tenho ódio, nada. Ele continua sendo meu tio, respeito ele por ele ser uma pessoa mais velha. Eu quero trazer isso aí como lição. Mágoa, rancor, ódio, nós não devemos guardar, nós devemos deixar pra lá. E também não ficar muito preso quando a pessoa morre. Eu sei que dá saudade. Eu faço oração, independente de cada um ter a sua religião. Eu sei que aqui no canal é bem diversificado as religiões, as crenças de vocês. Por isso que esse canal é tão especial. Eu agradeço de coração. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhe com seus amigos. Eu peço para que Deus abençoe a todos vocês nesse Natal. Que seja um Natal abençoado para vocês, para todos da sua família. Que vocês tenham muitas bênçãos nas suas vidas, pessoal. E um Feliz Natal a todos vocês.